O termo trindade não aparece nas escrituras sagradas. É uma formulação posterior. O fato de a nomenclatura vir depois do fechamento do cânon sagrado não significa que a doutrina da trindade não exista ou que não seja bíblica. De caráter teológico, a palavra em apreço foi atribuída à divindade no final do segundo século, por Tertuliano de Cartago, ao escrever contra o unicismo. Todos são de um, por unidade de substância, embora ainda esteja oculto o mistério da dispensação que distribui a unidade numa trindade, colocando em sua ordem os três, Pai, Filho e Espírito Santo. Três, contudo, não em essência, mas em grau, não em substância, mas em forma, não em poder, mas em aparência, pois eles são de uma só substância e de uma só essência e de um poder só, já que é de um só Deus, que esses graus e formas e aspectos são reconhecidos com o nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Contra Práxeas II. Depois da metade do segundo século, surgiu um movimento em tomo do monoteísmo cristão, o monarquianismo. Seus defensores dividiam-se em dois grupos. Os dinâmicos diziam que Cristo era Filho de Deus por adoção, e os modalistas ensinavam que Cristo apenas era uma forma temporária da manifestação do único Deus. Tertuliano chamou-os de monarquianistas, giratas monarquia, governo exercido por um único soberano, monarquianismo dinâmico. Os principais representantes da cristologia dinâmica ou adocionista foram Teodoro de Bizâncio e Paulo de Samosata. Teodoro, o curtidor, discípulo dos Alogoi, grupo que rejeitava a doutrina do Logos e aceitava o Evangelho de João com certa ressalva, foi o primeiro monarquianista dinâmico de importância. Chegou a Roma em 190 e foi excomungado em 198. Para os monarquianistas dinâmicos, Jesus era apenas um homem de vida santa que nasceu de uma virgem, sobre o qual desceu o Espírito Santo por ocasião do seu batismo no Rio Jordão. Alguns de seus discípulos rejeitavam qualquer direito divino em Jesus, enquanto outros afirmavam que ele teria se tomado divino, em certo sentido, por ocasião da sua ressurreição. Hipólito, 170-236, rebateu todas essas falaciosas crenças, Refutação de Todas as Heresias, volume página 23. O mais famoso monarquianista dinâmico foi Paulo de Samosata, bispo de Antioquia, entre 260 e 272 d.C. Descrevia o Logos como atributo impessoal do Pai. Eusébio de Cesareia disse que ele nutria noções inferiores e degradadas de Cristo, contrárias à doutrina da Igreja, e ensinava que, quanto à natureza, ele, Jesus, não passava de homem comum. História Eclesiástica 7. Eis o que Paulo de Samosata afirmava. O Logos e o Espírito eram qualidades divinas e não pessoas. Eram poderes ou potencialidades de Deus, mas não pessoas no sentido de seres independentes. Jesus era um homem inspirado pelos poderes de cima. O poder do Logos habitara Jesus como num vaso, como nós habitamos nossas casas. A unidade que Jesus tinha com Deus era da vontade e do amor, não de natureza. Suas ideias foram examinadas por 3 sínodos, entre 264 e 269, e o último excomungou-o. Monarquianismo modalista. Não negava a divindade do Filho, nem a do Espírito Santo, mas sim a distinção dessas pessoas, o que é diametralmente oposto aos ensinos do Novo Testamento, que assevera que há uma unidade composta de Deus em 3 pessoas distintas. Os modalistas pregavam a unidade absoluta de Deus, coisa que nem mesmo o Antigo Testamento ensina. Para apoiar tal ensino, mutilaram textos neotestamentários. Seus principais representantes foram Noeto, Práxeas e Sabélio. Segundo Hipólito, Noeto era natural de Esmima e ensinava que Cristo era o próprio Pai, e que o próprio Pai nasceu, sofreu e morreu. Contra Todas as Heresias, 10:23. Cipriano,
bispo de Cartago, chamou tal heresia de patripassionismo, Epístolas 72:4, do latim pater, pai, e passus de patrior, sofrer. Práquias foi discípulo de Noeto, e o seu principal opositor foi Tertuliano. Em contra Práquias I, Tertuliano disse: Práquias fez 2 obras do demônio em Roma, expulsou a profecia e introduziu a heresia, afugentou o Paráclito e crucificou o Pai. Dessa última escola, destacou-se o bispo Sabélio, que se tomou um grande líder desse movimento. Por isso, os seus seguidores foram chamados de sabelianistas ou sabelianos. Por volta de 215, Sabélio já ensinava suas doutrinas em Roma. Pai, Filho e Espírito Santo são nomes, são prosopa, semblantes, faces, e não seres independentes. São reais em energias consecutivas. Um vem depois do outro, aparecendo o mesmo Deus em faces diferentes. Trata-se do mesmo Deus agindo na história por meio de 3 semblantes. O prosopon do Pai aparece na sua obra criadora como doador da lei. O prosopon do Filho aparece do nascimento à ascensão de Jesus. A partir da ascensão de Jesus, surge o semblante do Espírito, doador da vida. Hipólito, em contra todas as heresias, refutou essas ideias, que hoje são defendidas pelos unicistas. Arianismo é o nome da doutrina formulada por Ário e do movimento que ele fundou em Alexandria, no Egito, na primeira metade do IV século. Ário era presbítero em Alexandria no ano 318, quando a controvérsia começou. Sua doutrina contrariava a crença ortodoxa seguida pela da Igreja. A controvérsia girava em torno da eternidade de Cristo. Atanásio, 296-373, o inimigo implacável da doutrina de Ário, dizia que o Filho é eterno e da mesma substância do Pai, ou seja, homoousios, da mesma substância consubstancial. O termo central para o argumento de Atanásio contra Ário e a solução do problema trinitariano oferecido no Concílio de Nicéia, 325 d.C. Ário, por outro lado, dizia que o Senhor Jesus não era da mesma natureza do Pai. Era criatura, criado do nada, uma classe de natureza inferior à do Pai, nem divina e nem humana, uma terceira classe entre a deidade e a humanidade. Segundo Ário, somente Deus Pai seria eterno e não gerado. O Logos, o Cristo pré-existente, seria mera criatura. Criado a partir do nada, nem sempre existira. Os seus seguidores usavam a palavra anomóios, de semelhante, um termo usado pelos arianistas extremistas da metade do IV século, os assim chamados anomoianos, para arguir que a essência do Pai é totalmente dessemelhante da do Filho. Depois do Concílio de Nicéia, a controvérsia continuou, mas havia um grupo intermediário, semi-niceno, meio atanasiano e meio ariano, que afirmava ser o Filho de natureza similar ou igual, e não da mesma natureza ou substância do Pai. Apoiavam-se no termo homoiousios, de substância similar, aparência, de substância semelhante, um termo usado para descrever a relação do Pai para o Filho pelo partido não atanasiano, não ariano na Igreja, seguindo o Concílio de Nicéia. Essa discussão chamou a atenção do povo e também ganhou conotação política, considerada hoje como a maior controvérsia da história da Igreja cristã. O imperador romano Constantino enviou mensageiros com o propósito de uma conciliação, porém foi tudo em vão. Constantino, então, convocou um concílio na cidade de Nicéia, na Bitínia, Ásia Menor, hoje Iznik, na Turquia. Aberto em 19 de junho de 325, com a participação de 318 bispos provenientes do Oriente e do Ocidente, mas apenas 20 apoiaram a causa arianista, não obstante a sua grande popularidade. Em Nicéia, o credo aprovado era decisivamente anti-arianista. Apenas 2 bispos não o assinaram. Até Eusébio da Nicomédia, arianista, assinou o credo elaborado nesse concílio.
Depois, os pais capadócios Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo e Gregório de Nissa se encarregaram de elucidar, definir e defender a doutrina trinitariana. A formulação da doutrina da Trindade é o resultado dessas controvérsias cristológicas na tentativa de harmonizar o monoteísmo com a deidade absoluta do Filho. Como uma doutrina, ela é uma indução humana das afirmações da Escritura. Mas a indução, por ser feita com justeza, é tão parte do ensino de Deus em sua palavra, como é qualquer uma das doutrinas que têm sido formalmente enunciadas ali. O Credo de Atanásio, ou Atanasiano. Depois do Concílio de Nicéia, em 325, muitos documentos circulavam nas igrejas sobre o assunto. O credo, que hoje chamamos de Atanasiano, expressa o pensamento de Atanásio e tudo o que defendeu durante toda a sua vida, conquanto não haja indícios confiáveis de que o texto seja de sua autoria. Na verdade, o credo atanasiano traz esse nome porque Atanásio defendeu tenazmente a ortodoxia cristã. No entanto, o autor do tal credo é desconhecido. Mencionado pela primeira vez em um sínodo realizado entre 659 e 670, o credo em apreço serve como teste da ortodoxia desde o século VII, para os catolicismos romano e ortodoxo, bem como para o protestantismo. No batismo de Jesus, o Espírito Santo veio sobre ele, e o Pai falou desde o céu, como lemos em Mateus capítulo 3. E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Há inúmeras referências nos evangelhos em que Jesus deixou claro que é uma pessoa, e o Pai outra. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai, que me enviou. João 8, 17 e 18. A Bíblia apresenta as três pessoas em condições de igualdade. Mateus 28, 19. Jesus disse: Eu e o Pai somos um. João 10, 30. As três pessoas da Trindade atuaram em conjunto. O Filho criou todas as coisas, e também o homem. Da mesma forma, o Espírito Santo e o Pai. Ou seja, quando falamos do Criador, devemos ter em mente a Trindade, pois as três pessoas agiram juntas na gloriosa obra da criação de todas as coisas. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 28, 19. Apesar de a Bíblia ensinar que há a unidade de Deus, convém-nos nunca perder de vista que a Bíblia também ensina que Deus não é uma mônada estéril, mas existe eternamente em três pessoas. Esse relacionamento das três pessoas é visto em Gênesis 1, 26, 3, 22, 11, 7, Isaías 6, 8 e João 17, 5. As três pessoas estão presentes, atuando cada uma na sua esfera de atuação em perfeita harmonia e perfeita unidade. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. 2 Coríntios 13, 13. Esta é a mais bela bênção das epístolas paulinas, conhecida como a bênção apostólica, que poderia também ser chamada de bênção trinitariana. Por mais que tentemos explicar a Trindade, ela é um mistério. Verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Isaías 45, 15. Ou, tu és Deus misterioso. Se o Todo-Poderoso pudesse ser sondado e esquadrinhado pela mente humana, seria limitado e deixaria de ser Deus.